Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com informações do Flamengo, é claro, e temos informações importantes, torcida se mobilizando nas redes sociais para fazer com que o Jorginho, jogador do Arsenal, fique comovido, mexido com a ideia de vir para o futebol brasileiro e jogar com a camisa do Flamengo. A gente vai contar isso para vocês. Tem proposta por Wesley, lateral direito, de time russo, e Lohan recebendo uma nova proposta. Será que o Flamengo vai vender dessa vez? Tem também informações sobre Carlinhos. Você sabia que ele não será utilizado pelo técnico Felipe Luiz? O que será feito com Carlinhos? Nós vamos contar no vídeo de agora. E o último apaga-luz no Botafogo, hein? Rival do Flamengo na Supercopa do Brasil. Mais um atacante importante podendo sair do alvinegro. Pois é, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos e com as amigas. Então, de verdade, não deixe de se inscrever. Solta o dedo no like, porque isso ajuda demais. Vamos para as informações. É o seguinte, galera. Falar sobre o Botafogo, rival do Flamengo na Supercopa do Brasil. Está próximo, na verdade está próximo não, pode vender o atacante Júnior Santos ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez uma proposta ao Botafogo de 7,2 milhões de dólares, quase 50 milhões de reais pelo atacante Júnior Santos, de 30 anos. Eu sei que foi um jogador que se destacou na temporada passada, jogador importante, foi artilheiro da Libertadores, eu entendo tudo isso, mas esses valores, para mim, mostram como o futebol está super valorizado. O Palmeiras está vendendo um zagueiro para o Manchester City por 35 milhões de euros. Gente, zagueiro por 35 milhões de euros. Onde o futebol vai parar com essas cifras? De verdade, tem que ter o limite. Da onde está saindo tanto dinheiro? Gente, não é possível. Uma hora essa bolha vai estourar. Fica essa informação sobre o rival do Flamengo na Supercopa do Brasil. E hoje completa 30 anos da chegada de Romário ao Flamengo. Para mim, a contratação mais bombástica do futebol brasileiro. O Romário tinha acabado de ser campeão do mundo com a seleção brasileira, eleito o melhor do mundo e veio para o Flamengo. Ele tinha 28 anos na ocasião. Inclusive, a vinda do Romário para o Flamengo, de uma maneira indireta, fez com que eu fosse Flamengo. Porque eu passei a gostar de futebol, passei a acompanhar o Flamengo por causa do Romário. O Romário foi o meu grande ídolo de infância. Pô, minha mãe com certeza vai assistir esse vídeo aqui, mas eu imitava o Romário o tempo todo. Eu queria botar brinco. Isso no Flamengo, tá? Ele imitava... fazia gol na comemoração, pitbull, imitava o pitbull na comemoração. Eu fazia na minha escolinha de futebol. Quando ele se machucava, eu fingia que eu estava machucado. Gente, o Romário foi assim... Foi um absurdo a chegada dele ao Flamengo. E ele falou à TV Globo o seguinte: vou te falar a verdade, depois de 30 anos, olhando para trás, eu não faria diferente. Eu troquei a minha possibilidade de ganhar mais dinheiro para ser mais feliz, e consegui. E hoje no Charla ele disse o seguinte: o melhor 9 que nós temos hoje é o Pedro. É o maior fazedor de gols que nós temos. Se ele voltar a ser o que era antes da lesão, eu tenho certeza que ele vai ser o 9 titular da seleção brasileira. Então fica aí esse registro sobre o baixinho Romário. 30 anos atrás ele chegava ao Flamengo. Eu, na ocasião, com apenas 4 anos. Pois é. Vamos lá falar de Jorginho no Flamengo, porque a torcida do Flamengo não é mole não, filho. Eles estão fazendo tuitaço lá no Twitter com a hashtag Jorginho no Flamengo. Rapaz, até a irmã dele entrou no clima, postou uma foto na praia, que o nome da barraca era Jorginho. Aí ela botou: o Jorginho já tem barraca no Rio, esquece. Gente, na boa, se eu fosse jogador, e eu não tô falando isso porque eu quero o Jorginho no Flamengo, não. Eu, na idade dele, 33 anos, já conquistou tudo que tinha que conquistar na Europa. O Flamengo me querendo, possibilidade de contrato de 2 anos, pelo menos. Gente, era óbvio que eu ia vir pro Flamengo. Tudo bem, ele tem a família dele, eu soube que ele é casado com uma espanhola, por exemplo.
precisa entender se a família, a esposa, está disposta a fazer essa mudança para o Brasil, porque não é uma mudança simples, nós sabemos disso, tem situação de adaptação, mas bota uma cláusula ali, ó, se eu não me adaptar aqui, se minha família não me adaptar, liberação de graça, enfim, isso aí negocia. Eu, no lugar dele, viria na hora. Morar no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa de verdade, não é só um apelido não. Ganhar bem, em dia, estrutura e ter a possibilidade de disputar grandes títulos no cenário brasileiro e também no cenário sul-americano, sem sombra de dúvida que eu conversaria para vir, sim, ao Flamengo. Mas a torcida do Flamengo já está se mobilizando, tal como fez com o Davi Luiz, na ocasião deu certo. Vamos ver se agora com o Jorginho o coração dele fica mexendo, mas é uma negociação muito difícil. Ele é titular no Arsenal, inclusive, tem contrato até o meio do ano, o Flamengo queria para agora. Eu não vejo motivos para o Arsenal liberar agora, então é uma negociação extremamente difícil. Outra negociação que não foi nada difícil para o Flamengo, muito pelo contrário, foi responder ao CSKA. Eles enviaram uma nova proposta ao Flamengo para comprar o meio atacante de 18 anos, Lohan. Ontem recusaram de 4 milhões de euros e hoje chegou de 5 milhões de euros por 100%. 5 milhões de euros é o mesmo valor que o Flamengo está pagando para comprar o Juninho. Dá cerca de 30, 31 milhões de reais. É um valor baixo, eu ainda considero um valor baixo, o Flamengo recusou também, mas vou falar o que eu falei, não sei se eu já falei aqui, se eu falei no SBT, mas vou repetir para a audiência rotativa aí. Gente, essa proposta ao Lohan diz muito sobre o Lohan. O Lohan precisa abrir o olho, porque é assim que o mercado está enxergando esse potencial atualmente, que não tem potencial atualmente. É um jogador que está disputando o início do Campeonato Carioca, foi tratado aí como a próxima venda milionária do Flamengo, mas só vem caindo de produção. Se ele não abrir o olho, vai acontecer o que aconteceu com outros jogadores do Flamengo. O status de promessa, joia, vai cair. E se o CSKA está fazendo proposta desse valor e os empresários estão levando ao Flamengo, é porque o mercado já enxerga que esse é o valor do Lohan, ou pelo menos isso. Não é aquele 30 milhões de euros, 25 milhões de euros, como muita gente imaginou. Pelo contrário, o CSKA está oferecendo 5 milhões de euros. É baixo, mas se está oferecendo, porque o mercado está enxergando dessa maneira. Agora, teve uma outra proposta que isso aí é sacanagem, gente. Pelo amor de Deus. Eu não acreditei quando me falaram isso lá no Flamengo. O Zenit enviou uma proposta ao Flamengo de 7 milhões de euros por 50% de Wesley. Gente, isso aí é sacanagem. Isso aí é papo de, falar, qual é, Russo? Tá de brincadeira? É sério mesmo? O Wesley tá jogando muita bola. Para mim, foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida. Sobretudo, o final dele ali da temporada, após a chegada do Felipe Luiz. Mandar a proposta de 7 milhões de euros por 50%, calma aí, gente. Como é que você nem responde um negócio desse? Mas enfim, o Flamengo educadamente respondeu, recusando, falando, esquece, a gente não quer vender o Wesley, não sai ninguém considerado titular desse time, nem adianta. Quem pode sair, deve sair, o Flamengo busca isso, é o Carlinhos, que está jogando esse início do Campeonato Carioca, tem contrato longo com o Flamengo, porque a antiga gestão deu esse contrato longo a ele. Ele recebeu proposta da China, não quis ir. Pelo que eu soube, inclusive, dirigentes, deixa eu só pegar aqui o time, peraí, que eu vou pegar o nome do cara. Os dois dirigentes, um do Estoril e o outro do Rio Ave, esses dois clubes de Portugal. Os dois dirigentes me procuraram, me perguntando sobre o Carlinhos, porque ele foi oferecido lá e não teve o nome aprovado pelos seus respectivos scouts. Então o nome está sendo oferecido. Eu não sei se foi pelo empresário dele, se foi algum outro agente, enfim, autorizado pelo jogador, pelos empresários do atleta, mas os dois dirigentes me procuraram para saber como é o jogador aqui, porque ele foi oferecido lá e o scout não aprovou até o momento, enfim. Então, o Carlinhos vai sair, o Carlinhos não vai ser utilizado pelo Flamengo, pelo técnico Felipe Luiz. A ideia é negociá-lo, seja por empréstimo, até mesmo em definitivo. E por que o Carlinhos não vai ser usado? Porque o Juninho será usado. Inclusive o Juninho já foi aprovado nos exames médicos, já assinou o contrato. O próximo passo do Flamengo é confirmar a contratação, a chegada desse jogador nas suas redes sociais.
Então já está tudo certo, questão de tempo. A informação que eu tenho é que ele não vai para os Estados Unidos e nem se o Campeonato Carioca, vai fazer trabalhos ali no CT até a chegada do elenco principal. O elenco principal chega, se eu não me engano, dia 20, segunda-feira. É isso, joga dia 19 contra o São Paulo, esse amistoso, entre aspas, mequetrefe lá nos Estados Unidos, que não serve para nada nessa preparação de pré-temporada aí. E depois a delegação retorna ao Rio de Janeiro para dar continuidade a essa pré-temporada. Lembrando, a estreia desse elenco profissional na temporada será contra o Volta Redonda, dia 25 de janeiro, jogo que será no Mané Garrincha. Os dois clubes assinaram a documentação hoje para essa partida acontecer lá. No vídeo de ontem vocês acompanharam que a gente trouxe a informação: o Flamengo recusou uma proposta de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do atleta. Porém, estava conversando com um dirigente do Flamengo e ele me disse o seguinte: Venê, além de a gente achar a proposta baixa pelo Lohan, a gente não fica com 100% do valor. Sabe por quê? Pouca gente sabe disso. Eu não sabia. Olha que eu acompanho muito tempo o Lohan, o Flamengo, enfim. O Flamengo não tem 100% dos direitos econômicos do meio atacante de 18 anos. O Flamengo é dono de 70%. Os outros 30% pertencem ao Madureira. É isso mesmo, Madureira, clube do futebol carioca. Então o Flamengo não fica com 100%. Óbvio que se o Flamengo aceitasse essa proposta, o Flamengo ia negociar com o Madureira para morder, entre aspas, um percentual maior. Isso é normal, não seria um absurdo. O Flamengo já fez isso em várias outras oportunidades, em várias outras negociações. Então, mais ainda, eu acho que o Flamengo não deveria aceitar essa proposta. Mas eu acho que o Lohan precisa abrir o olho. Essa proposta feita pelo CSKA mostra muito como o mercado está avaliando o meio atacante de 18 anos, que era considerado joia, jogador de nível seleção brasileira nas categorias de base, mas para o CSKA ter a cara de pau de mandar 4 milhões de euros ao Flamengo, é porque o mercado já está avaliando que esse, ou perto disso, um pouco mais, é o valor do Lohan. Não é mais aqueles 30 milhões de euros como muita gente imaginou, 25 milhões de euros. Eu não acho. Acho muito difícil que o Lohan seja vendido por esse valor, igual muita gente está especulando. Galera, recentemente eu falei para vocês que o Flamengo, a saída do Flamengo para a pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo não ganha nada financeiramente falando, pelo contrário, só gasta. E aí muita gente falou assim, mas beleza, gasta quanto? Eu fui apurar e eu descobri para vocês. A ida do Flamengo aos Estados Unidos para a pré-temporada, acordo fechado ainda pela gestão Rodolfo Landim, não rende nenhuma verba ao clube, só gastos, como já informamos. Apurei o custo que o Fla terá nessa viagem para Orlando. Ao todo, a nova gestão do Flamengo planeja gastar cerca de 700 mil dólares com logística, hospedagem e aéreo, que é viagem, né? Enfim, avião. Porém, esse valor poderia ter sido o dobro, pois a diretoria conseguiu cortar em torno de 800 mil dólares, reduzindo o número de pessoas que embarcaria para os Estados Unidos e o tempo de duração da pré-temporada no país. Então, pessoal, para vocês entenderem, o Flamengo vai gastar aí cerca de 5 milhões de reais com hospedagem, esse período que está nos Estados Unidos, e fazer um amistosozinho contra o São Paulo. Mas, Vene, a multa rescisória era de 2,5 milhões de reais, não valeria a pena rescindir e não viajar? Mas aí o Flamengo poderia ter problemas jurídicos, porque ingressos já tinham sido vendidos, enfim, tudo já estava pronto para o Flamengo. O Santos, por exemplo, que desistiu, pode ter problema jurídico. A própria empresa que administra toda essa competição lá nos Estados Unidos disse em nota oficial que vai correr atrás dos seus direitos em relação à parte jurídica. Vamos falar agora de Flamengo, na verdade, Volta Redonda e Flamengo. Jogo marcado para o dia 25 de janeiro, quinta rodada do Campeonato Carioca. Jogo que vai ser a estreia do elenco principal do Flamengo na temporada. E será no Mané Garrincha. E eu tenho bastidores dessa situação. Volta Redonda e Flamengo vão assinar a documentação hoje, terça-feira, para oficializarem o duelo pela quinta rodada do Carioca, no dia 25 de janeiro, no Mané Garrincha, em Brasília. Com a antiga gestão do Flamengo, esse duelo iria acontecer em Manaus. Mas quando a nova gestão assumiu, percebeu que financeiramente não valeria a pena o deslocamento e logística por atrapalhar a preparação para a Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro contra o Botafogo. O jogo então foi marcado para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
Porém, nos últimos dias, os dois clubes receberam uma proposta de um grupo de empresários para jogar em Brasília, e ambos toparam. Mas por que aceitaram? Eu vou explicar. As duas diretorias, Volta Redonda e a nova gestão do Flamengo, consideravam as propostas iniciais baixas e conseguiram melhorar consideravelmente os valores. A proposta para jogar em Manaus, aceita pela antiga gestão do Flamengo, era para o Voltaço receber R$300 mil e o Flamengo R$1,5 milhão. Depois de muita negociação, a nova gestão do Flamengo aumentou para R$2,5 milhões e o Volta Redonda para R$750 mil. Além disso, os dois clubes não terão nenhum custo de logística, voo, hospedagem para Brasília. Diante de todos esses fatos, o Fla ainda avaliou que a logística não vai atrapalhar na preparação para a Supercopa do Brasil. O Flamengo aceitou, o Volta Redonda aceitou, os dois clubes vão embolsar um bom valor, não terão custos com logística. Para o Flamengo vai ser maravilhoso, porque é muito melhor você ter uma logística para Brasília, acredite, mesmo pegando avião, é voo fretado, é voo de 1h30, a pegar um ônibus e ir para a Volta Redonda. Acredite, você que nunca fez Rio de Janeiro, Volta Redonda, você não está perdendo nada. A estrada não é boa, sempre tem engarrafamento, se tiver uma batida, para tudo. Então eu acho que o Flamengo agiu de maneira correta. E vamos lá, Flamengo joga contra o Volta Redonda no Mané Garrincha, dia 25 de janeiro. E você, torcedor de Uberlândia, vai poder ver Portuguesa e Flamengo dia 5 de fevereiro, 3 dias depois da Supercopa do Brasil, o jogo pela 8ª rodada do Carioca, em Uberlândia, porque esse mesmo grupo de empresário que comprou o jogo Volta Redonda e Flamengo, também comprou Portuguesa e Flamengo. Os dois clubes já assinaram documentação e vai acontecer em Uberlândia. Flamengo vai ganhar um valor, Portuguesa também. Eu confesso para vocês que ainda não tive acesso aos valores, mas assim que eu tiver acesso eu vou contar para vocês aqui no canal Vene Casagrande. Então fiquem ligados, torcedores de Brasília, torcedores de Uberlândia, vocês terão essa oportunidade aí de assistir ao Flamengo completo pelo Campeonato Carioca. Assunto importante agora, finanças. Flamengo e Shopee são parceiros agora. A Shopee vai exibir a marca na manga da camisa. O local que a Kauai estava até ano passado. A Kauai pagava R$10 milhões por ano. O Flamengo conseguiu aumentar esse valor com a Shopee, R$12 milhões no ano, contrato de um ano, mais 5% variável pelo canal de vendas da Shopee. Então terá um extra aí, não só os R$12 milhões. O pagamento ao Flamengo vai ser da seguinte maneira: 3 parcelas de R$4 milhões. Uma em fevereiro, outra em abril e a outra em julho. Contrato maravilhoso, gostei demais, aumentou o valor. A forma de pagamento é boa também, que é agora já, fevereiro, a Shopee já paga ao Flamengo. Então, gostei dessa situação aí, Flamengo e Shopee. Vocês que gostam da Shopee agora vão ter o orgulho de dizer que é uma parceira do Flamengo. A imprensa internacional noticiando que o Flamengo está na briga pela contratação do Danilo. Fui ouvir o Flamengo, como eu sempre faço, e um dirigente me disse o seguinte: óbvio, Vene, que essa situação é sempre com o José Boto, é ele que manda, mas pelo que eu sei, foi oferecido para a gente. Mas não é um jogador que a gente aprova 100%. Não alimente isso de Danilo no Flamengo, porque com certeza é jogada de empresário querendo fazer leilão e ganhar as custas de Flamengo no exterior. Tem o Napoli também que está negociando. E essa pessoa também falou do Olympique de Marseille querendo o Danilo. Nem sei se alguém já noticiou isso no exterior, mas fica aí a informação. Não só o Napoli, o Olympique de Marseille também da França querendo o Danilo. E o Flamengo entende que ele foi oferecido e que as pessoas estão querendo fazer leilão. Torcida rubro-negra. Temos novidade quente no Flamengo. O atacante Juninho, que estava no Qarabag, do Azerbaijão, é o mais novo reforço do Mengão para 2025. Ele já desembarcou no Rio de Janeiro, passou nos exames médicos e agora está a um passo de ser anunciado oficialmente. Quer saber todos os detalhes dessa contratação? Então fica com a gente. Juninho desembarcou na tarde de segunda-feira, 13, e na manhã desta terça, 14, foi ao Ninho do Urubu para realizar os exames médicos. A boa notícia para a nação é que o atacante foi aprovado em todos os testes, e agora só falta a assinatura do contrato de 4 anos para que ele seja oficialmente jogador do Flamengo. O atleta, que estava no Qarabag, já está adaptado ao futebol europeu e chega para reforçar o elenco rubro-negro na temporada de 2025.
Mas como foi essa negociação? Vamos relembrar. O Flamengo começou com uma proposta inicial de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. No entanto, o Qarabağ considerou a oferta baixa e rejeitou prontamente. Sem perder tempo, o mais querido aumentou os valores para 31 milhões de reais, o que acabou convencendo a equipe do Azerbaijão. Foi assim que o Mengão garantiu o reforço de Juninho, um jogador jovem, talentoso e com grande potencial para brilhar no ataque rubro-negro. Agora você deve estar se perguntando: Juninho vai participar da pré-temporada nos Estados Unidos? A resposta é não. Por questões logísticas e burocráticas, o atacante ficará no Rio de Janeiro enquanto o Flamengo finaliza os treinos e amistosos no exterior. A diretoria acredita que não vale a pena agilizar documentos para que Juninho participe de apenas algumas atividades. O plano é integrá-lo ao grupo assim que o time retornar ao Brasil, no próximo domingo, 19, após o amistoso contra o São Paulo pelo FC Séries. A chegada de Juninho traz ainda mais esperança para a torcida rubro-negra. Aos 24 anos, ele se destacou no futebol europeu e é conhecido por sua velocidade, habilidade e faro de gol. O atacante promete aumentar ainda mais as opções ofensivas do Flamengo e se tornar uma peça importante para os desafios da temporada, incluindo o Brasileirão, Libertadores e outros campeonatos. E aí, nação, o que acharam da contratação de Juninho? Será que ele vai dar conta do recado e se firmar no ataque do Mengão? Deixe a sua opinião nos comentários, e não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Flamengo. Obrigado por assistir, e até a próxima!